O Jornal Nacional teve acesso às imagens da comitiva do então ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, tentando entrar no país com joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais, sem pagar impostos de importação ou documentar o bem como parte do patrimônio do Estado brasileiro. O vídeo, gravado pelo Circuito de Segurança no aeroporto de Guarulhos e obtido pelos repórteres André Sadi e Arthur Guimarães, mostra a atuação dos auditores da Receita Federal para impedir que as joias entrassem ilegalmente no Brasil sem qualquer registro. E o momento em que o ex-ministro Bento Albuquerque diz aos fiscais que as joias eram para a primeira-dama Michele Bolsonaro. 2 vídeos são do dia 26 de outubro de 2021, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens, gravadas como praxe em abordagens como essa, mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Marcos Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estava uma escultura dourada de um cavalo. Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Relógio branco, esse aqui é do colar e do brinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Depois de ter dito que o presente era para Bento Albuquerque, o assessor Marcos André dos Santos Soeiro explica que o então ministro havia viajado para representar o presidente Jair Bolsonaro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O assessor fala por celular com Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Soeiro avisa que estava sendo fiscalizado e depois afirma que o então ministro estava indo ao local para tentar resolver o problema. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Enquanto esperavam o ministro, um fiscal da Receita Federal explica a um colega o que estava acontecendo. A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal de Iranda declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Pouco depois, o então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente estava saindo. Os fiscais afirmam ao então ministro que as joias ficariam retidas porque não foram declaradas. Um deles explica que se os presentes foram dados para o Estado brasileiro, poderiam ser liberados posteriormente sem o pagamento de impostos. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a orientação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Bento Albuquerque relata como teria recebido as joias. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para um universo desse, aí o cara chega, vai te dar, quem sofre é o cara que tem que carregar. Entendeu? Então, esse aqui é o problema, né? Eu fiz só porque, pô, foi o evento, teve 2 eventos lá, né? O da área de energia, esse foi o ministro da energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei lá, né? E então, depois desse evento que a gente tinha no aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Eles continuam conversando, as vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. O ministro acaba indo embora sem elas. O assessor assina um termo e também vai embora. As joias foram apreendidas porque a lei diz que quando uma pessoa chega ao Brasil,
tem a obrigação de declarar à Receita Federal qualquer bem que esteja trazendo com valor acima de $1.000 e pagar o imposto de importação devido para ficar com o bem. No caso, o imposto seria milionário, dado o alto valor das joias. E tudo teria se resolvido facilmente e dentro da lei se o então ministro tivesse declarado que estava com as joias e que elas eram para o Estado brasileiro. Isso ficaria documentado, não haveria cobrança de imposto e as joias seriam incorporadas ao patrimônio da União. Foram várias as tentativas do governo Bolsonaro de liberar os objetos de luxo. A última aconteceu em dezembro de 2022, pouco mais de um ano depois da apreensão pela Receita. Há 2 dias do fim do mandato de Jair Bolsonaro, um emissário da Presidência da República esteve no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Este vídeo, também obtido com exclusividade pelos repórteres Andréa Sadi e Arthur Guimarães, é de 29 de dezembro do ano passado, há 2 dias do fim do mandato de Jair Bolsonaro. O primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, foi a São Paulo em caráter urgente, a mando do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, na época chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro, para atender demandas do senhor presidente da República. Jairo entra na sala da alfândega do aeroporto em Guarulhos pouco depois das 6 da tarde. Permanece no local por 12 minutos. Todo o diálogo foi gravado, o que é praxe nesses atendimentos. Quem atende o militar é o auditor da Receita Marco Antônio Lopes Santana. Jairo mostra a ele um documento no celular. É o ofício assinado por Mauro Cid para o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, indicando o nome de Jairo para pegar as joias milionárias. Em cima da hora, correndo. Então, a gente não está, assim, não sei o que está, deixa eu dar uma olhada. Aqui, sozinho, eu vi em relação a isso. Eu achei que tinha entrado em contato. Não, senhor Júlio César. Tem esse material dele que está aqui? O César Barbosa, chefe da Presidência da República. Dos bens. Nesse momento, o auditor fala sobre o termo de retenção, TR, de outubro de 2021, quando a Receita apreendeu as joias. Menciona aqui um TR. Joias, conjunto de joias, miniatura no cavalo. Assim, aqui até menciona um TR aqui, B, que deve ter sido, é de outubro de 21. Isso, né? Está aqui. Então, não tenho conhecimento disso assim, de liberação, Então, como é que vai incorporação? Quem liga é o coronel Mauro Cid, mas o auditor da Receita se recusa a falar com ele. Coronel, eu estou aqui na alfândega aqui já, estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que eu gostaria de falar com ele falou que não está ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não posso falar no celular. Então, aqui esse ofício, ele está direcionado ao secretário, né? Ao Júlio. Então, assim, não tem nenhuma... Na verdade, como não tenho acesso, assim, não tenho conhecimento, não sei onde estaria. Como é uma joia, talvez seja num cofre, mas eu também não tenho acesso, não estou sabendo dessa liberação. E outra coisa, como é uma incorporação, teria que ter o ADM também, que é um ato de destinação de mercadoria. Só esse ofício não tem nem como ajudar em nada aí. Por várias vezes, o auditor afirma que Jairo não apresentou a documentação necessária para liberar as joias. Não tem como ajudar nesse sentido, essa liberação, para mim aqui. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, não tem como ajudar nisso aí não. Esse documento não tem incorporação, não tem como fazer, como liberar. Jairo conversa com os auditores sobre como está a situação em Brasília na véspera da posse de Lula, dali a 3 dias, e diz que não pode deixar nada para o próximo governo. Tudo corre normal. Assim, lá fora a pessoa gritando, a gente tem que fazer passagem normal. Portanto, isso aqui faz parte da passagem, né? Não pode ter nada do antigo para o próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar. É burocrático, é burocracia. Em seguida, o militar recebe uma segunda ligação de Mauro Cid, que continua tentando resolver a situação. Minutos depois, o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, telefona e conversa com Jairo. Alô? E mais uma vez o auditor diz que não pode falar no celular. Está aqui, mas ele não vai poder atender, você sabe o procedimento, não? Vou falar. É secretário da Receita. Não posso falar no celular. Ele falou que não pode, você tem como ligar para ele? Não tem pode ligar para ADM, você?
O seu celular não pode ligar para você? Não vou falar o celular. A história é a seguinte, assim, a questão é a seguinte, dependendo de eu ter, de onde esteja, tem que ter o ato de destinação de mercadoria, porque é uma... Uai, seu app de vídeos curtos.